Olá, pessoal. Vamos hoje a mais algumas dicas sobre como a gente vai resolver alguns exercícios desse material complementar dessa semana. Então, a número um diz assim: existem dois números reais que podem ser colocados no lugar do quadradinho azul nas expressões abaixo. Quais são eles? Então, esse exercíciozinho bem simples, você vai pensar assim, ó, qual número que eu posso colocar aqui que somado com um e elevado ao quadrado é igual a 4. Então, bem simples, ó. 1 mais 1 dá 2. Quando eleva ao quadrado, dá 4. Então, no lugar desse quadradinho aqui é o 1. Agora você vai pensar para o da letra B. Qual é o número que somado a 1 e elevado ao quadrado dá 9? Bem, se é elevado ao quadrado, quer dizer que é ele vezes ele mesmo, tem que dar 9. Que número é esse? É bem fácil, você vai conseguir. Vamos ao número 2. Para cada pergunta, escreva uma equação do segundo grau e determine suas raízes. A letra A já está feita. Vamos ver a letra B. A letra B diz assim: qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 100? Ah, bem simples. Nós sabemos que tem um número que ele vezes ele mesmo é igual a 100. Só que cuidado, tem a parte positiva e o negativo, né? Então, como mostra aqui o da letra A, ó, qual o número que ao quadrado dá 4? Então, x ao quadrado é igual a 4. Montamos a equação do segundo grau. Quem é esse número? Quem é que eu coloco no lugar desse x? Então, esse x vai ser mais ou menos, não podemos esquecer do mais ou menos, a raiz quadrada de 4, cuja raiz quadrada do 4 é 2. Então, é o mais ou menos 2. Isso está na letra A. Na letra B, você vai fazer muito parecido. X ao quadrado é igual a 100. X ao quadrado é igual a mais ou menos a raiz de 100. E aí você vai pensar, qual é o número que ao quadrado dá 100? Mesma coisa na letra B, só que agora com o número 225. Então, x ao quadrado igual a 225. X igual a mais ou menos a raiz de 225. No número 3, calcule os valores de x. Então, na letra A, x ao quadrado mais 1 é igual a 17. Então, para ficar muito parecido com o que está no número 2, acima, nós temos que passar esse 1 para o outro lado. Vai ficar 17 menos 1, você sabe, dá 16. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 16. Próximo passo, x igual a mais ou menos a raiz de 16, que você sabe que vai ser mais ou menos 4. Então, na letra B, na letra C e na letra D, muito parecidos. A letra B é muito parecida com a letra A. Aposto que você deve conseguir aí um pouquinho de esforço. A letra C, cabe uma observação. O 5 ele está multiplicando. É 5 vezes x ao quadrado. Quando ele for para o segundo membro, ele vai dividindo. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 45 dividido por 5. Você sabe, lá da tabuada, que dá 9. Então, x ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9. Que você também já sabe, já foi ensinado em aulas anteriores. O 2, agora na letra D, está dividindo. Ele passa para o outro lado multiplicando. X ao quadrado igual a 2 vezes 32, que é 64. Então, x igual a mais ou menos a raiz de 64. Pensa aí. Depois, número 4. Vamos escrever a equação correspondente ao problema. Então, vamos passar aqui para a gente ver o que está lá na letra B. Ele coloca aqui um probleminha, né? Pensei em um número, elevei ao quadrado e somei ao próprio número. Encontrei o quádruplo do número que pensei, em que número pensei. Então, vai fazendo aqui no exemplo bem passo a passo, para que depois chegue na resposta. Vamos ver o próximo aqui, o que ele mostra na letra B. Próximo. Opa, saiu da apresentação. Voltando aqui. Então, aqui, na
Página 8, continuando, nós temos, colocando o x em evidência, solucione as equações a seguir. Esse é o número 4. Então, vamos lembrar lá das aulas do 8º ano, né? Como é que a gente faz o processo de evidência. Então, olha, essa primeira. X² mais 9x igual a zero. O x é um fator comum, tanto na primeira parcela quanto na segunda. Vamos colocá-lo em evidência. Vamos ter x que multiplica o x mais 3, mais 9, perdão, é igual a zero. Então, se dois fatores multiplicados estão dando zero, quer dizer que um deles é zero. Então, ou x é zero, ou x mais 9 é zero. Então, nós vamos ter já x igual a zero, uma resposta, e o x mais 9 igual a zero, a gente passa o 9 para o outro lado, ficamos com x igual a menos 9, é a outra raiz ou a outra resposta dessa equaçãozinha aqui do segundo grau. Isso nós vamos fazer muito parecido também na letra B, na letra C e na letra D. Tudo bem? Vamos à próxima. Número 5. Será que existe um número real que elevado ao quadrado e somado a 9 resulta em zero? Aqui nós temos a transformação disso que foi falado, está escrito, para a linguagem matemática, né? Nós vamos agora aqui na número 5, identificar as equações impossíveis de resolver no campo dos números reais. Então, vamos ver. Ó. A letra A, x² menos 25 é igual a zero. Quando passamos para o outro lado, vai ficar x² igual a 25. Essa equação é possível de resolver. Por quê? Existe um número que ao quadrado é igual a 25. Vamos ver a letra B, muito parecida com a letra A. Passando mais 25 para o outro lado, ficamos com x² igual a menos 25. Estamos diante de uma impossibilidade. Por quê? Não temos como, né, encontrar um número que elevado ao quadrado, multiplicado por ele mesmo, seja igual a um número negativo. Então, como diz aqui, ó, não existe número real que elevado ao quadrado resulte em um número negativo. Então, é bem simples. Aqui, quando passamos para o outro lado, vamos passar o menos x². Ó, x² no segundo membro e no primeiro membro, menos 16. Outra impossibilidade. Bom, vamos à próxima, número 6. Resolva as equações a seguir utilizando a lei do cancelamento do produto. Então, nós temos aqui ó, um lembrete. Se m vezes n é igual a zero, então, ou m é zero ou n é zero. Como eu falei, se a multiplicação de dois números ou duas letras que representam números é igual a zero, ou a primeira é zero, ou a segunda é zero. Então, nós vamos ter aqui x mais 2 vezes x menos 6 é igual a zero. Significa o quê? Que ou x mais 2 é igual a zero, isso significa então que o x tem que ser menos 2, ou x menos 6 é igual a zero, o que significa que o x tem que ser igual a 6. Então, muito parecido. Se x mais 7 vezes x mais 1 é igual a zero, significa que o x mais 7 é igual a zero, ou o x menos 1 é igual a zero. Se o x mais 7 for igual a zero, significa que nós temos x igual a menos 7. Ou ainda, se o x menos 1 for igual a zero, significa que o x tem que ser igual a 1. Vamos ao próximo, página 9. Número 7, ele pede para a gente fatorar esses trinômios. Ele já disse que no primeiro membro são todos trinômios quadrados perfeitos. Nós vamos fatorar e depois encontrar a solução da equação. E é logo mais aqui, ó, tem um lembrete da fatoração. Então vamos ver a letra A. Esse trinômio, como é que a gente fatora? Ele já falou que é um trinômio quadrado perfeito, então fica bem simples. Qual é a raiz quadrada de x²? É x. Qual a raiz quadrada do 9? É 3. Pegamos o sinal que está aqui ó, no meio, ó, mais. Então vai ficar x mais 3, tudo isso dentro do parênteses e elevado ao quadrado é igual a zero. Ah, então quer dizer que na letra A nós vamos ficar x mais 3 ao quadrado igual a zero. Agora vamos pensar.
Qual é o número que é o quadrado da zero? É o próprio zero. Então, o x mais 3 tem que ser igual a zero. Logo, passando para o outro lado, x igual a menos 3. Tá bom? Então, vocês vão fazer de forma muito parecida da letra B, a letra C e o da letra D. Cabe esse lembrete aqui, a faturação dos produtos notáveis. Bem, número 8, a gente fala de eventos independentes e eventos dependentes. Aqui pede para você consultar o material didático nessas páginas, tá? Aquele material que você já tem com você. Vamos aqui à leitura. Miguel fez o seguinte experimento: lançamento de duas moedas simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e observação das faces voltadas para cima. Quais são os resultados possíveis? Bem simples. Jogamos duas moedas, nós podemos ter duas caras, duas coroas, uma cara e uma coroa, primeira cara, segunda coroa, ou o contrário, a primeira coroa e a segunda cara. Portanto, são 4. Depois, quais são os resultados que favorecem para que ocorra o evento A? Quem é o evento A? Sair no mínimo uma cara. Então, pensa comigo. Sair no mínimo uma cara significa sair uma cara ou sair duas caras. Então, nós vamos ver, dentre aqueles 4 resultados possíveis, só um não vai servir, que é o resultado em que aparecem duas coroas. Não vão servir para a gente. Então, quais são os resultados? São 3. Você já sabe qual é. A letra A ali aparecem 4. Nós vamos tirar apenas aquele que aparece duas coroas. A letra C, quais são os resultados que favorecem para que ocorra o evento B? Quem é o evento B? Saírem faces iguais nas duas moedas. Então nós vamos ver, dentre aqueles resultados lá da letra A, quais são os resultados em que tem duas faces iguais? São 2. Duas caras ou duas coroas. E na letra D ele pede, considerando que o evento A tenha ocorrido, ou seja, saiu no mínimo uma cara, qual a probabilidade de ocorrer o evento B? Ou seja, saírem faces iguais das duas moedas. A gente sabe que probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo total de casos. Então, se ele falou que já ocorreu o evento A, ou seja, saiu no mínimo uma cara, nós temos aí 3 resultados possíveis em que saíram pelo menos uma cara. Agora ele pede qual é a probabilidade de ocorrer o evento B, ou seja, de ter, dentre esses 3 resultados, resultados faces iguais. Uma. Então, um resultado, que é o sair duas caras. Um resultado, que é sair duas caras, no total de 3. Portanto, a probabilidade é 1/3. Bom? Então, esse foi o nosso material complementar dessa semana. Espero que você tenha entendido, tenha te ajudado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo retorno aí. Tomara que seja logo. Grande abraço.